Bora lá para a revisão então de hoje, dia 4/10, dia maravigold. Lindo de doer. Começando aqui pelo dólar primeiro. Depois eu vou falar sobre macroeconomia para falar porque que o dólar tava já com esse movimento um pouco estranho já na abertura. Lembrando que ontem eu comentei do setup do IFR pelo jeito como fechou e chegou a abrir realmente com gap de exaustão. A favor desse setup aqui na abertura chegou a cair 20 pontos, mas eu sou mais a favor dele no índice do que no dólar. Aqui no primeiro candle a gente vê um candle completamente de rejeição, o segundo também, o terceiro também, o quarto com sombra inferior. Então a gente vê que os primeiros candles do dia estava completamente aqui indeciso na região da média 80, que era uma média importante, tá? 80 média importante. Faz um pullback na média 9 desse candle. A gente não entra nesse candle aqui, gatilho falso de venda, não tem risco de retorno para fundo. E a gente não tem um bom alinhamento das médias, está na região ainda da 80 e a questão da 9 com VWAP também. Chega na região da sombra do dia, eu posso considerar a retração desse topo com esse fundo aqui naquela hora. 50%, bateu na média 9, tentou dar um candle que não é gatilho de venda. Bateu mais de novo aqui na média de 9 com rejeição superior indicando uma presença vendedora. Eu não vejo bom candle gatilho, considerável assim grande, interessante para pensar numa compra aqui pela fraqueza da média de 9. Sinceramente, esse candle aqui eu acho muito, muito pequeno diante de todo o movimento que estava acontecendo. Não vejo. O preço rompe direto a média 20, vai cravar lá no ajuste. Testou o ajuste e deu esse candle. Não é operação de contra. Basicamente, o que fez esse preço? Esse preço fez um pullback na média, na verdade, do topo do dia. Fez um pullback aqui e deu esse candle 20. Era um movimento recente ainda do cruzamento das médias. E se for pensar, não tem ainda o alinhamento da 200. Está longe também esse movimento. E se for pegar Fibogap... Pera aí, deixa eu pegar esse topo aqui. Deixa eu ver onde que é o topo. Tá na cara aqui praticamente de 61 de retração. Uma região que foi até defendida muito bem nesse candle aqui. Perigoso esse movimento, considerando que a força macro estava ainda de venda. E aí simplesmente o preço esticou. Pensar aqui numa contra-tendência da reversão não preenche todos os critérios, infelizmente. Chegou de forma esticada. E aqui a gente vê que fechou o gap e ainda por cima renovou máxima. Só que a renovação de máxima falhou. Teve uma rejeição muito forte aqui. Se olhar por sombra, a gente vê que teve um candle de exaustão. Nesse candle aqui. Renovou máxima e aí de repente teve esse enorme 27 aqui, indicando que os compradores não estavam atuando com tanta presença mais. Fez um pullback na 9 com candles todos aqui falsos de compra. A gente não entra e pensar aqui no candle gatilho de fraqueza da média 9. Pode até ser, mas eu acho até um pouco perigoso pela questão de estar longe desse topo aqui de trás. E estaria caro o stop também, não teria risco retorno para 20 se for considerado aquele topo. Se for considerado deste topo aqui, seria até aceito. Faz pullback na 20, a gente não entra nesses candles aqui, inoperável esse tipo de pullback. Rompe a média de 20, 9 cruzar 20 para baixo, a gente vê então que aqui não tem uma tendência já no dia, porque o preço, a gente tem que considerar o gap, né? O gap abriu assim, cruzou as médias para baixo. Cruzou as médias para cima, cruzou para baixo, já era. Já era aqui tendência de alguma coisa. A gente tem que considerar a retração do dia aqui agora. E aí testa 61 de retração, travou nessa região de 61, faz pullback na média 9 desse candle 46. Candle 46 ele nem foi acionado. Se ele fosse gatilho, tem que colocar stop ali. Stop de 12 pontinhos. 12 pontinhos no meio de uma tendência de alta. Tem até risco retorno para o fundo, mas nós estamos operando meio de tendência, que é a região que possivelmente, se realmente se mantesse aqui em alta, ia segurar. E nem foi acionado. Não foi acionado. E olha que se a gente tivesse entrado, teria só pago 1 para 1 e teria voltado tudo. Chegou aqui de forma sem tocar na média de 9, lá na região do fundo do dia, com a média de 200, reage com o pullback, a gente não entra nesse 58. Quebrou a média de 20 direto, já passou para cima. Podemos entrar no 66? Não tem tendência do dia. As médias de 9 e 20 praticamente estão irrelevantes no macro. Cruza para baixo, para cima, para baixo, agora para cima. Basicamente a price action é fundo, topo. E aí o preço está na cara de VWAP também. Testa o VWAP, não segura. O preço está indo em direção a talvez testar o topo, só que não conseguiu. Já era quase parte da tarde. Começou a falhar, mas todas as médias agora flats. Juntou, embolou e finalizou sem tendência aqui das médias. Figura hoje eu não vi nenhuma figura. Tem só 2 toques de fundo.
topo não teve na mesma região. Então, sinceramente, eu não vi nenhuma figura aqui relevante. Então, gráfico branco pra mim, zero. Zero figuras. Aqui um canal, pode até considerar um canal aqui. Deixa eu até marcar essa região. Um canalzinho. De sequência compradora, posso considerar do início do dia, mas a gente vê que praticamente... Deixa eu arrumar aqui primeiro, antes de falar. Ajeitar bem bonitinho. E aí a gente vê aqui que teve no início do dia, deixa eu ver, convicção, mas teve defesa, convicção, 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 convicção. Até teve uma sequência aqui compradora interessante. Deixa eu copiar desse aqui, passar pra cá. E aí eu vou explicar depois por que o dólar teve esse movimento de busca de máxima, igual o índice teve, e depois ficou travado aí. Já em relação ao índice, né, a gente teve um gap também de exaustão, igual o dólar, estava esticado aqui nesse fim do dia anterior. Inclusive, o dia anterior rompeu um suporte muito importante do Ibov e do índice futuro. Primeiro candle de força vendedora. Médias, eu não vejo a 9 nem 20 relevante, já abriu aqui na região do 80 e próximo da 50. O preço aqui teve uma defesa muito forte nesse candle de 9,15, era uma notícia aqui. E ficou nessa região. Nessa região nada a ser feito porque começou a dar uma trap zone. Então, trap zone, zona de armadilha. Eu não vejo força da 20 aqui e nem da 80 ainda. Basicamente, a partir de 10 e 15, tenta renovar fundo, crava ajuste, rompeu o ajuste, volta, faz um pullback. Aqui é de price action, porque de médias ainda a gente não tem alinhamento das médias. Só fez um movimento como se fosse um triângulo e ao mesmo tempo tá querendo fazer um pullback. Mas um pullback a gente não entra nesse tamanho de candle aqui. Se for colocar entrada no 21 com stop ali no 19, stop e risco retorno, não tem risco retorno para fechamento de gap. O preço acaba fechando o gap, faz um toque de novo, não dá candle operável. Esse 25 já tá na cara de fundo, não é operável, testando muito a média de 9, faz de novo pullback na 9, vem, falha no fundo, falha em renovar fundo. Aí aqui, pelo 2 minutos, podemos pensar no... Ah, não acredito. Odeio quando isso acontece, que trava tudo. Voltando aqui, aí esse fundo aqui... Ai, eu tô rindo aqui do Jefferson falando. O 76, como candle gatilho, colocar stop aqui no 75, não tem risco retorno para 20, por isso que eu não vejo como um gatilho. E o 75 ele nem é gatilho também, então eu não vejo nada. Ah, foi um fundo duplo, mas poderia muito bem ter continuado a cair em forma de canal, como já estava caindo nesse movimento aqui. E ir caindo, 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 porque não é a média de 9 mais que está segurando, é a estrutura. Passa para cima, sem gatilho nessa região. Nós temos agora a retração do dia aqui também para considerar. Máxima, mínima. Está em região de retração, faixa de gás. E aqui, simplesmente o preço bate. Eu não acho que foi da média de 20, sinceramente, porque média de 20 estava... Se eu passar para cá, olha como que estava no início do dia, aqui, depois. Pra mim, tá andando como se fosse em onda. Eu não vejo como um pullback da 20, eu vejo como um pullback aqui do Kenton, né? A pessoa pode perguntar, do que eu tô vendo? Retração. Pullback de retração, 50%, reagiu. E aí, não, a gente não entra nesse 46. E deu 50. Ah, podemos entrar no 50? Aqui já dá alinhamento. E o preço faz um pullback, então não é candle gatilho, testa a região de topo e dá esse candle aqui como se fosse respiro e dá 50. Aí vamos lá, pensar aqui na situação, a estrutura desse movimento todo aqui. Até anotei aqui, ó, formando um OCOI, C50 possível gatilho, mas arriscado com defesa de topo. Muita defesa nessa região, nesse topo aqui. Tinha critérios para subir, tinha, mas vamos considerar aqui a situação. Nós temos um gap de alta, fez esse movimento aqui, tem esse aqui e está querendo formar agora um OCOI de reversão. Nós estamos na cara de região do campo magnético das duas médias de 200, que é uma região da média muito importante. Essa defesa desse topo aqui no início do dia não foi qualquer defesa, foi essa defesa de troca de polaridade aqui, ó. E que nós estávamos próximos nessa região. Ah, gatilho, tem risco retorno? É uma operação de contra-tendência, não é uma operação de tendência como a gente fez backtest, porque a região que a gente está operando é ainda de contra. Nós estamos no fundo de uma região macro, pensando no contra ainda.
E se eu estou pensando no contra, esse tipo de operação não tende a andar muito. E se eu estou na cara da 200, com o cenário que a gente está vendo nesses últimos dias, operação de compra aqui, se eu fizesse uma entrada, eu tinha que sair muito no 1 para 1. Garantir meu 1 para 1 antes de chegar na média de 200, porque o cenário é de contra-tendência. Nós estamos operando, por exemplo, aqui, de tendência para cair. Contra anda menos. E aí eu comentei que eu não me senti confortável com essa defesa que teve ali. É um alcoói bonito, ok? Na cara da 200, que não foi testada já tem um bom tempinho. Olha a 200 como tá forte. Descendo inclinada. O que acontece? O preço crava exatamente a 200, dá essa rejeição. Não preenche critérios para contra-tendência. Eu acho arriscado aqui. Mas é aquilo, a ideia de backtest, já comentei, já dei spoiler, que é uma coisa interessante se pensar. Como chega, talvez, esticado na 200, pensar num contra. Se tivesse entrado nesse 56, teria tomado stop. Aí caçar outra, nem houve teste da 9 aqui, sinceramente, não houve. É querer caçar a operação. Pelo 2 minutos, tá andando de lado. Mas não houve o teste da 9 aqui. Eu sei que tá com dificuldade de romper a 200, mas é caçar uma defesa da 200 que eu ainda não sei se ela vai defender. Aí a 20 tá chegando, é trap zone. Só que acabou rompendo a 20 direto. Foi defesa da 200. Rompeu a 20, mas as médias é aquilo. A chance disso aqui acontecer era grande, as médias não estavam bem em tendência. Chegou lá na região da 80? Não é 80 nem 50, isso aqui é retração. É retração de fibro. Chega na região da VWAP, trava aqui em retração, fica aqui sambando, andando, trava o 61 de retração, fica travado em faixa de Gaza, aí vai testar 200 de novo, não consegue romper, região de faixa de Gaza ainda, aí finaliza tentando romper o 61 da retração. Então, aqui, as anotações que eu coloquei, que já que o índice maioria opera, abriu com um gap dinâmico, primeiro candle aqui de virada vendedora, gap de exaustão. Aqui houve uma troca de polaridade com o price action, mas as médias viraram, estavam sem tendência ainda. Mal criou tendência dessa alta, já estava virando para baixo e não tinha risco retorno. Aqui a gente tem caiu em forma de canal, um canalzinho que depois tem que desenhar também. Testou muito a média 9, que se torna uma região que é o canal que está segurando. Falhando em formar novos pivôs, canal. Gatilhos falsos de compra, não enxergo nenhum gatilho aqui com risco retorno. A macroeconomia tinha motivos para índices subirem, vou falar sobre isso. E parece que só caiu aqui para pegar um ponto de liquidez. Formou o OCOI, infelizmente um gatilho um pouco arriscado, que só subiu aqui praticamente 300 pontos e voltou tudo. Para a gente operar uma tendência desse tipo de gatilho, a gente tende a operar com mais contratos e a gente está operando uma contra aqui. Voltou, perdeu todas as médias e aqui a gente vê que voltou, travou em 50% de retração no início, opa, não é 50, é 61. 61 de retração e depois finalizou o dia média sem tendência. No gráfico branco aqui, eu tinha até desenhado o canal no início do dia. Depois, atualizar aqui então, um canal. Aqui como se fosse uma troca de polaridade, mas não tem, aqui tem outro canalzinho. Canal aqui também. Canal, como sempre, todos os dias. Então, deixa eu desenhar aqui, né? A respeito da liquidez, que é um assunto muito interessante. Se a gente olhar o macro, não preciso nem falar como que caiu muito, né? E não só de agora. Vem caindo muito. E aí formou um topo duplo aqui com um topo menor. Caiu, rompeu esse fundo aqui. E esse fundo, como era de se esperar, tá com dificuldade de confirmar realmente o rompimento. Pode ser rompimento falso. De qualquer modo, motivos macro ainda seguem de queda. Motivos macros, então, ainda eram de queda, né? Se for pensar antes da gente abrir o pregão, estava muito forte o movimento ainda. Vou explicar por quê, ressaltando o que eu já falei nos últimos dias. Só que abrindo hoje, antes do pregão, a gente via alguma calmaria lá fora. Os juros futuros lá, americanos, estavam calmos, o que estava muito precificando esse movimento de alta do dólar e queda dos índices. E era um fator muito relevante para controlar esse pânico aqui todo. E aí, a gente teve aqui um movimento que era para subir. Sim, era, considerando um movimento lá fora. Não subiu. Primeiro foi lá embaixo, buscou liquidez, um ponto onde que tinha muita gente aqui posicionada. Muita gente acreditava que agora era alta. Antes de subir, vamos o quê? Estopar quem está comprado. Aí desce o preço lá embaixo. E aqui, quem comprou posiciona stop aqui. E aí é o melhor ponto de liquidez para player que quer comprar. Porque aqui tem muita ordem de venda. Se você quer comprar, você precisa ter alguém vendendo.
Aqui tem. E aí o fluxo hoje estava uma loucura. Diferente de outros dias, se eu olhar aqui a tela do fluxo, não tem aquele movimento maravilhoso da UBS. Então, se a gente for ver ela hoje, olha essa bagunça aqui. Quero colocar uma tela menor para poder enxergar o que ela fez. E não teve parceria entre ela e XP tão claro assim não. Foi uma bagunça total. Tanto é que as duas finalizaram na ponta de venda hoje. A UBS aqui, no início do dia, de 9 até a abertura do pregão, né? Até 10 horas, que foi esse movimento aqui de 9 até essa região aqui, ela vendia. Quem disse que o preço caiu? Olha o tanto que ela vendeu, 42 mil contratos. Não caiu. Tinha alguém na outra ponta absorvendo. Não vou falar quem agora, porque eu nem cheguei a notar, mas na hora tinha gente absorvendo, outra ponta absorvendo. Não deixava o preço cair. As ações abriram, despencou. O que a UBS fez? Comprou 10 horas. O preço caía e ela só comprava. Chegou no pico dela, meio-dia. Foi aqui nessa região, aqui ó. Meio-dia, o que ela fez? Vendeu. O que o preço fez? O preço subiu e ela vendeu. Ou seja, ela não estava carregando o movimento hoje. E quando ela não carrega, é um player muito essencial da gente analisar como que o dia fica bagunçado. Ela não carregou, praticamente é como se ela tivesse vindo de liquidez. Só no início do dia até que não, mas no resto do dia não estava dando certo esse movimento. Faltou a parceria, o movimento do fluxo normal. Outra coisa aqui que eu preciso ressaltar, que lá fora, eu disse que os juros estavam bem tranquilos, né? Ou seja, houve uma calmaria, inclusive formou um PFR aqui no candle diário, de 10, 30 e outros anos. Então é muito importante que os juros venham a corrigir para ter uma calma nos índices globais. Mas é aquela frase. Houve um pânico nessa subida que já acontece há um tempo. Quando há um pânico, os índices, principalmente o índice Ibovespa, cai de elevador. É muito fácil, cai de elevador sem respeitar nada. Quando é para poder corrigir para cima, porque tem motivos lá fora de calmaria, o índice sobe como? De escada. Uma demora. Para cair é uma pancada, para subir é uma de escada. Então, sim, era para o índice hoje subir mais, mas o Ibov não faz isso, é cair de paraquedas e subir de escada. Então, nós temos aqui, por exemplo, o S&P subiu até bem, nesse dia de hoje teve uma correção, foi esse candle aqui, travado na média 200. O DXY, porque tá uma calmaria lá fora, fez quase um 2, 3 de venda. E o nosso dólar era para cair mais, mas é aquilo, o nosso dólar. A gente não tem essa facilidade de queda igual acontece lá fora. Quer dizer, facilidade de subir igual acontece lá fora. Aí, em relação a por que houve uma trava tão forte aqui hoje, por que o índice não conseguiu, né? Porque lá fora tava calmo. Agora a gente tem que olhar o cenário interno. O cenário interno tava bom? Dias atrás eu falei que, gente, tá caindo em Ibov, se vocês forem pesquisar, não é porque a situação no Brasil tá ruim, é a situação lá fora. Hoje foi o contrário, a situação lá fora estava calma. Aqui estava complicado, porque nós somos um país de commodity. E para vocês verem, olha o quanto o petróleo Brent caiu hoje, foi 6% de queda. Uma das maiores barras que teve aí, depois de um bom tempo, que eu acho que nem essa aqui foi, sinceramente. Não lembro a última. Essa aqui não foi do mesmo tamanho. Nossa, 6%. Uma coisa que não acontecia. Fez uma correção técnica. Eu precisava dessa correção. Tava esticado. E já que nós somos um país de commodity, adivinha quem que puxou muito? Petro, quase 4%. Chegou a cair até mais. Se eu for pegar da abertura aqui. Chegou, deixa eu ver, do fechamento. Chegou a cair mais do que 4%. Fechou na região mais ou menos de 4%. Mas Petro então estava para baixo. Vale não tem o minério de ferro de Dalian cotado, porque a China está de férias. Então ela se movimenta a decorrer do que está acontecendo aqui. E ela caiu hoje, simplesmente caiu também 1%. E ela puxa mais do que Petro. Quem que poderia salvar o índice aqui? IFNC. IFNC foi o que salvou, 2% de alta. Mas IFNC não consegue carregar sozinho. Ele conseguiu deixar o Ibov fechar quase no 0 a 0, mas ele não conseguiu sozinho levar para cima, porque tinha Vale, Petro e outros setores também caindo. Aqui então, o Ibov hoje chegou a fechar 0,17, e sendo que lá fora estava uma calmaria, o VIX hoje estava super tranquilo, negativo, tudo tranquilo aqui. O EWZ, que é o Ibov negociado lá fora em dólar, formou um candle de 2 dias, um candle de indecisão, igual praticamente o Ibov formou aqui no diário. Formou também a mesma coisa.
E aí, a respeito da questão lá fora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu ressaltar importante. Alguns outros motivos de calmaria também, né? Por causa dos juros lá fora, nós tínhamos aqui os juros aqui futuros também, mais de 1% de queda. Os juros, aí as pessoas falam, juros mais de 1% em queda é índice para cima. Mas tem que olhar as ações também. Petro e Vale caindo, só IFNC puxando. Ah, mas tá alguns quase 2% de baixa. Juros. Não carrega sozinho. Então tinha que olhar isso também. O motivo de calmaria também que teve hoje foi 9,15. 9,15 teve aqui notícia de variação de empregos privados. Estavam esperando aqui 153 mil e veio 89, ou seja, muito menos do que era esperado. Ou seja, olha como que o investing, se você não interpretar, causa má interpretação. Coloca resultado em vermelho quando é ruim. Só que você tem que saber interpretar. É ruim se você estiver numa economia tranquila. Nós estamos passando uma situação que no mundo, lá fora dos Estados Unidos, está com alta inflação. Está em fase de aumento de juros para controlar essa inflação. E aí vem o resultado desse, o resultado realmente teve menos empregos privados. Menos variação de empregos privados. É ruim para a economia se for pensar menos emprego. Só que é um resultado que no momento atual é positivo, porque você tem menos emprego, tem menos dinheiro circulando, você tem menos dinheiro, tem menos inflação, tem menos juros. E isso aqui foi interessante para os juros futuros acalmar um pouco. Foi um dos motivos para o juros futuro cair. Outra coisa também que a gente... Acho que basicamente era só isso aqui. PMI até que não foi tão relevante aqui hoje, mas essa daqui 9,15 já foi um motivo bem interessante, porque isso aqui é uma prévia da sexta que vai ser do payroll. Sexta-feira tem payroll. Por que talvez o petróleo caiu tanto assim hoje? É a questão da oferta e demanda. Estava até comentando dias atrás que, por exemplo, vamos supor que tem vários países ofertando petróleo, produz. E teve uma notícia aí, alguma coisa do Canadá, que vai incentivar alguma coisa de produção de petróleo, ou seja, mais oferta. Então tem muita oferta, muita gente oferecendo petróleo. Oferta aqui. Demanda tem muita? Não. Não está tendo muitos dados de demanda. Com a questão dos juros que deve aumentar, reduz mais ainda a demanda. E qual é o país de maior consumo que tem, por exemplo? Estados Unidos, qual que é o outro? China, ambos com a demanda caindo. Se tem demanda em queda então, contrário, demanda em queda, aí vai chegar o seguinte, eu sou da área da demanda, eu quero comprar. É o meu comum, querer comprar, só que agora eu não quero, porque tô sem dinheiro, tá caro o petróleo, eu não tô conseguindo comprar. E quem vende vai olhar para baixo e falar assim, vou ter que fazer uma promoção, vou ter que abaixar o preço aqui para chegar nesse valor dessa demanda. Aí começa, cai o preço do petróleo para chegar no valor aceitável da crise da demanda. E aí já tinha que acontecer essa correção técnica. Olhando aqui o macro, então, atualizando o movimento que teve em relação ao futuro, porque o Ibov teve um movimento diferente. O futuro, quase, que estava querendo formar um PFR, mas não formou. Chegou a renovar a mínima do dia anterior e praticamente fechou dentro, mas um candle negativo. Se eu for olhar pelo Ibov, é um doji, candle de rejeição. Prefiro olhar pelo Ibov. Lembrando, pelo Ibov, região de defesa por duas linhas aqui, de alargamento micro e alargamento macro. E essa linha não é qualquer coisa, é a linha do ombro, cabeça, ombro, macro, inclinado. Não é qualquer linha, é uma grande linha. E eu espero que respeite, sinceramente espero que respeite. E como que é engraçado, nossa, eu fico chocada. Eu falei assim, tá em queda por situação macro. E graficamente é uma região de bloqueio aqui. Como que parece que tudo se conecta? Falei dias atrás isso, caindo forte por questão lá fora. Ainda mais nesses últimos dias aqui. E aí, exatamente hoje, lá fora se acalmou. Exatamente onde tem suporte. Como que coincide? Quem nasceu primeiro aqui? Foi esse ovo ou a galinha da macroeconomia? Não sei. Não sei como que coincide lá fora, batendo com o gráfico. Tipo, a notícia parece que vem antes do gráfico ou o gráfico tá avisando quando essa notícia vai acontecer? Aquela questão. Nós estamos olhando o índice aqui, mas será que tá tendo uma correlação com todos? Tipo, o S&P também tem uma região de bloqueio, Dow Jones, DAX, e todos os índices estão em região de possível bloqueio, porque eu não acompanho.
Então, olhando apenas aqui graficamente, olha isso, média de 200 no S&P, caindo de forma esticada. Que confluência é essa? Também no S&P. Ah, deixa eu ver, eu não acompanho outros ativos, mas Nasdaq, por exemplo. Nasdaq tinha suporte. Ah, não, é coisa absurda demais. Olha isso aqui, suporte. Meu Deus, suporte, respeito ao suporte. Mas voltando aqui, sem entrar nas paranoias das teorias e tudo mais, voltando para o índice futuro para amanhã, nós temos ainda um movimento bem esticado, precisava de uma correção até melhor, e o IFR está em região de sobrevenda ainda, 60 minutos ok, movimento, fez pullback na 20, no 60, é esperado que não renova fundo e que faça como se fosse um retorno, rompa a 20 para cima, tomar cuidado, que a 20 do 60 é a 200 do 5, então amanhã, para pensar em movimentos de compra, de tendência boa, acima da 200. Eu não vejo nenhuma média relevante, no máximo a 200 aqui, mas já foi testada 2 vezes. 9, 20, 50, 80 não estão relevantes. Para pensar em venda, eu recomendo esperar o rompimento dessa mínima e fazer um pullback após o rompimento, porque nós estamos em um range que é no meio, tem esse topo, tem esse fundo, nós fechamos no meio. Não foi nem próximo do lado de cima nem de baixo, então nós estamos no meio. Cuidado com o gap de amanhã, movimento de venda melhor para baixo e de compra acima da 200. E aí, se não fizer isso, vai ficar lateral, porque já tem um topo, fundos aqui vai ficar lateral. E aí pode esperar pelo pior. A 200 vai entrar no meio dessa lateralidade, vai ficar embolada, não vai sair de jeito nenhum. Pode esperar. E o dólar, se a gente for olhar o macro, né, o diário aqui, mesma coisa que o índice. Praticamente quase ia formar um PFR, só que não fechou o PFR. Ainda dentro dessa barra enorme do dia de ontem, que formou 100 pontos, eu não via há muito tempo isso aqui. E hoje já teve um range mais curto de metade. É um doji em região que tende a ser de defesa, que se for olhar o semanal também está no rompimento da CLT. E tem 2 dias ainda de pregão. Pode ser que a CLT seja respeitada ainda. Pegou a liquidez esse topo, acabou com essa liquidez aqui, a próxima é só esse topo aqui. Pelo 60, se a gente for olhar com médias, tá em região de canal de Keltner, neste caso, a gente tem que esperar a média de 20 ser rompida, que é a média de 205. Então, é a mesma coisa do índice. A gente tem um topo e tem um fundo. Se for esperar em movimento de compra, eu não faria porque está muito esticado, então nós estamos fechando no meio dessa região. Para pensar em venda, eu espero a 200 ser rompida. Para pensar em compra, no rompimento da máxima, mas o macro vai estar esticadíssimo, quase 5.200. 5.200 é uma região que tende a ser de trava. 5.200 está exatamente nesse ponto aqui, ó. Quase chegou hoje. Essa defesa pode ter sido do tanto de ordem que já tinha nessa região. 5.200 é uma região de resistência teórica. Então, cuidado em relação a isso. E de hoje, do dia 4, é isso que eu tinha que ressaltar aqui para o índice dólar, macroeconomia e fluxo. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?